Graça e paz, igreja, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para que a palavra de Deus nos seja revelada nesta noite, amém? Feche os olhos, querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Senhor, reino esse que não pode ser inabalável. Querido Deus e amado Pai, clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos dar a revelação da Sua palavra. Fala, Senhor, fala que a Tua igreja está atenta, sedenta para ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que rogamos, pedimos, oramos e declaramos pela fé em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Abençoados, repete comigo. Eu sou um abençoado. Salvo pela graça, predestinado, eleito e escolhido por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Podem se assentar. Graça e paz a você, abençoado, que está aí pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer outro tipo de canal. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz. Compartilha, abençoado. Compartilha, porque o Ministério MGA é um mover de Deus na terra. Amém, igreja? É um mover que foi levantado por Deus para trazer a graça através do apostolado. Amém? E a igreja me permita que eu vou começar essa ministração profetizando. Amém? Paulo disse que maior é o que profetiza do que o que fala em línguas. Amém? Então abra a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 3, para a glória de Deus. Abba, Pai, glória a Deus. Quem está feliz aqui com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Efésios 3:20, abra a sua Bíblia. Vou profetizar hoje, nessa noite, para a glória de Deus. Porque a verdadeira profecia, ela tem que estar em linha com a palavra de Deus, amém? Então, amém. Amém, amém, amém. Graça e paz aí ao pastor abençoado José Davi, glória a Deus pela sua vida, esteve aqui conosco esses dias, é um homem abençoado, feliz, alegre, como todos nós que recebemos a graça, amém? Glória a Deus. Efésios 3, capítulo 20, está escrito, e eu creio, porque o Espírito Santo testifica. Ora, aquele, a gente sabe que é Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente. Presta atenção, igreja. Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Segundo o seu poder que opera em? Amém. Glória a Deus. Abençoado, nós sabemos que hoje é comemorado pela tradição, por todos aí, o Dia das Mães. Amém? Só que o Dia das Mães, todos nós temos que estar cientes disso. É todo dia, abençoado. Não é um dia só, não. Porque a mãe, ela não é mãe só um dia. A mãe é mãe todos os dias. E eu estava falando com a pastora que o amor de mãe é o amor que chega mais próximo, não tem amor nenhum que chega próximo ao amor de Deus em Cristo Jesus. Mas o amor de mãe é o amor que chega mais próximo, amém, igreja? É um amor porque você entendendo, quando nós entendemos o que Cristo sofreu e padeceu por nós entendemos também que a mãe, ela faria tudo o que Cristo fez por nós, ela faria por um filho, não faria? A mãe que ama faria. Amém? Então, abençoados, quero desejar um feliz Dia das Mães para cada mãe que está aqui na igreja, para cada mãe que está aí na internet. Quero dizer que o Espírito Santo estava falando comigo, quando eu falava com Deus, o Espírito Santo estava falando, olha, há mães que... há pessoas que querem ser mães, mas não podem. E eu, falando com o Espírito Santo, eu lembrei de Ana. Alguém conhece a história de Ana? Ana, se você não conhece a história de Ana, Ana não podia ter filhos.
Ana não podia ter filhos. Por isso que eu comecei a ler esse texto. Porque Deus é poderoso para fazer, assim como fez na vida da Ana, é poderoso para fazer na vida daquele que crê. Amém? Porque está escrito que o justo vive por fé, abençoado. O justo vive por fé. Então, abençoado, Ana, ela não podia ter filho. E ela sofreu uma afronta por esse motivo. Ela sofreu uma afronta. Só que Ana, olha o que Ana fez. Abre aí, 1 Samuel 1. É uma homenagem para as mães e para aquelas que querem ser mães. Porque há muitas pessoas que querem ser mãe. Há muitas mulheres, mulheres, que querem ser mães, mas não pode. Mas o que está escrito? O que Jesus disse? Aquilo que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. Então, abençoado, 1 Samuel 1, Ana, ela se derramou. Eu gosto muito desse texto porque deixa claro que ela não fez uma simples oração. Não foi uma simples oração. Ana, ela se derramou diante de Deus. Eu gosto muito da forma que é expressado aqui. Amém, abençoado? E depois ela fez uma confissão muito maravilhosa. Olha só o que aconteceu. Ana, ela era muito afrontada. Eu não vou ler porque aqui o nosso tempo é breve. Então eu não vou ler todo o texto. Eu vou ler uma parte para que você, abençoada de Deus, você que tem esse desejo no coração de ser mãe e de repente não consegue, creia que Jesus Cristo ele é poderoso para fazer muito mais além. Amém, igreja? Creia. Está escrito assim. 1 Samuel, vamos começar no capítulo 13. Olha só. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Amém? Pulando aqui para o 15, olha só. Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Por causa daquela situação. Ela queria um filho, mas não podia ter. Assim como há muitas mulheres que querem ser mãe, e hoje eu creio que é um dia que sofre mais, porque é todo mundo, feliz dia das mães, feliz dia das mães. E a pessoa tem aquele desejo. Saiba que Deus ele é poderoso para fazer. Amém, igreja? Deus é poderoso para fazer. Creia, porque o justo vive por fé. E olha só, o que aconteceu quando Ana se derramou? Olha só o que aconteceu, capítulo 20. Olha só, passando algum tempo, Ana engravidou. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. Amém? Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-a. Irmãos, Ana ela não podia ter filho. E Deus operou poderosamente na filha de Ana. E Ana teve simplesmente um dos maiores profetas da Bíblia. Amém? Um dos maiores profetas, seu nome era Samuel. E olha só, chamou de Samuel, dizendo, tenho pedido ao Senhor. Ana pediu, mas ela não pediu uma vez, creio eu, duas, não. Ela orava, ela derramou a sua alma. Amém? Então eu quero dizer nessa noite, abençoado de Deus, essa aqui é a minha homenagem às mães. Porque além de ter mulheres que querem ser mãe, não pode, há também mulheres que são mães, mas de repente seu filho está enfermo, de repente seu filho está com um problema, e eu creio que, eu não sou mãe, claro, mas eu vejo pela minha mãe, eu creio que o coração da mãe ela fica aflita, ela fica desesperada, ela fica angustiada, porque às vezes está fora do alcance dela de ajudar. Mas ora, abençoado, fala com Deus, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para fazer muito mais além. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer. Amém?
Então, se seu filho, de repente, está doente, está necessitado, está passando alguma tribulação, ora, que Deus pode fazer muito mais além. E vira a moeda. Você que é filho, e sua mãe, de repente, está doente, está atribulada, ora. Ora, porque Deus é poderoso para fazer um milagre nessa noite. Amém, igreja? Então, ora, abençoado. É isso que eu queria dizer. Feliz Dia das Mães. Ora, usa a fé. E olha só, olha a confissão de Ana. Pula aí, vamos terminar aqui, que eu vou trazer a minha ministração. 1 Samuel 2, olha o que Ana disse. Capítulo 5. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome. Os que eram famintos, até a estéril tem 7 filhos. Ana aqui está falando do impossível que aconteceu na vida dela. E pode acontecer, porque Deus é poderoso para fazer na sua vida. Amém, abençoados? Então, uma salva de palmas para todas as mães aí. E eu falei no início que o amor de mãe é um amor que mais se aproxima do amor de Deus. E não é à toa, porque você vai ver no contexto bíblico, todo o contexto bíblico, você vai ver mães intercedendo pelos seus filhos. Você vai ver lá em 1 Reis, a mulher a viúva de Serepta, ela falou para o profeta: olha, profeta, eu estava fazendo um bolo, e meu filho e nós íamos morrer. Mas o Senhor operou. O Senhor, eu creio que ela falou para Deus, e Deus, eu creio, pela fé, digo eu, não a palavra de Deus, mas eu creio que Deus ouviu a oração dessa mulher, porque Deus falou a Elias, vai, porque tem uma viúva, e essa viúva eu vou levantar ela para que te sustente. Deus falou isso para Elias. Elias foi, tantas mães no mundo, Elias foi logo para a viúva de Serepta. Eu creio porque ela era sincera, ela tinha orado, eu creio. Então ora, abençoado. Está aflita, mãe, ora. Está nervosa, está com aflição, ora. Porque Deus vai ouvir, vai ouvir a sua oração. Amém? Glória a Deus, feliz Dia das Mães. Amém, abençoado? E eu creio que Deus hoje está operando um milagre na vida de cada mãe que crê pela fé. Amém? Glória a Deus. Abençoados, eu vou entrar na minha ministração. Eu queria só deixar esse parabéns aí para as mães. Parabéns, dona Silvia, minha mãe. Glória a Deus pela sua vida. E glória a Deus por cada mãe que está aqui, tá bom? Vamos lá, minha ministração vai começar em Ageu, capítulo 2. Abre aí, Ageu. Esse texto aqui, abençoados, eu vou ser sincero para você. É um texto que eu interpretava mal, muito mal, quando eu estava no sistema. E só me foi revelado quando eu recebi a graça e o apostolado. Quando Jesus me revelou a graça, então eu entendi esse texto, mas eu não entendi até então. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: Bíblia, papel e caneta. Hoje a ministração é rápida, mas anota os textos. Leia depois, que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Ageu 2, capítulo 8, está escrito assim: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, eu vou ser sincero, quando eu estava no sistema eu não entendia essa palavra. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E ele disse mais: disse o Senhor, e neste lugar, darei paz. Olha só, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu estava num sistema religioso, uma das coisas que eu não tinha era paz, abençoados. Não vou mentir para você. Quando eu estava numa igreja aí do sistema, eu não tinha paz. Para mim, tudo era motivo de condenação. Se eu olhasse para a esquerda, era motivo de condenação. Se eu olhasse para a direita, era motivo de condenação. Tudo era motivo de condenação. Ia para a igreja, eu ia pesado, voltava mais pesado ainda. Por quê?
porque eles não creem nesse texto, esse simples texto. Mas se você não está entendendo, Paulo entendeu, por revelação. E Paulo, em outras palavras, ele deu a interpretação dessa palavra. Está escrito lá, abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Capítulo 8, desculpa. Hebreus 8. Olha o que Paulo disse. Hebreus 8, 6. É a interpretação de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Está aqui, Hebreus 8, 6. Agora quando? Agora em graça. Agora depois da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, nessa nova aliança. É isso que eu não entendia de Ageu 2,8. Por quê? Porque Paulo disse que em Colossenses 3, que a gente tem que andar na terra, mas com o olho das coisas do céu. E me ensinaram a andar na terra olhando para as coisas da terra. Sempre atrelaram esse texto com coisas materiais. E não tem nada a ver com as coisas materiais. Ali Ageu estava falando da nova aliança. Ali Ageu estava falando do novo pacto em Cristo. Amém, igreja? E está escrito assim. Agora, segundo Romanos 6,14, que diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então esse agora é isso. É Romanos 6,14. Agora, porém, Jesus, não fui eu quando aceitei. Não fui eu quando batizei. Não fui eu quando tomei Santa Ceia, que não existe Santa Ceia, porque não existe comida santa. Não fui eu. Jesus alcançou um ministério superior ao deles. De quem? Dos sacerdotes da lei. Como também a aliança da qual ele é mediador. Mediador. E essa aliança, ela é superior, olha aqui a glória. Essa é a glória da segunda casa. Essa é a glória da nova aliança. A superior aliança, a antiga. Quer dizer, a nova aliança é superior à antiga. É isso que Ageu quis dizer. É isso que Ageu estava profetizando. E eu não entendia. E até hoje o sistema não entende. As mais inúmeras igrejas não entendem. Ele é mediador superior à aliança, superior à aliança antiga. Que está firmada, aqui ó, que está firmada em melhores promessas. Alguém pode dizer um amém? Um glória a Deus? Está firmado em melhores promessas. Melhores, superiores promessas. Porque quando eu ia no... Mãe, eu estou falando esse texto aqui, mas eu estou pensando nas mães. Quantas e quantas vezes eu ouvi, eu estou falando por mim, eu ouvi um pastor falando, isso hoje me dói e me entristece muito. Um pastor falando para uma mãe, que porque o seu filho estava no caminho errado, ele foi para o inferno. O que é? Meu Deus, o que quer dizer isso para uma mãe que já está estraçalhada porque o filho morreu? Não estou dizendo que o filho estava certo, não é isso. Mas estou dizendo que a nova aliança ela está firmada em melhores alianças. Mãe, você que está assistindo, você que de repente ouviu isso de um pastor mentiroso, porque é mentira. O seu filho, ele não foi para o inferno. E eu vou ler um texto. O que é estar firmado em superiores alianças? Eu vou ler o texto. Porque esses pastores mentem. E é triste. É triste ouvir um pastor falando para uma mãe que seu filho morreu e foi para o inferno porque não se batizou. Quando 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nós somos templo e que ele nos comprou por bom preço. Não é só nós aqui, não. Ele comprou todas as ovelhas, amém, igreja? É todas as ovelhas. Mãezinha, seu filho não foi para o inferno, seu filho é salvo pela graça. E eu vou ler o texto. Aqui, ó. Está aqui, ó. Olha, eu fico imaginando a tristeza para uma mãe. Eu fico imaginando a angústia.
Porque o natural da vida é o quê? É a mãe e o pai morrer antes do filho. É o natural. Mas às vezes acontece do filho morrer antes que a mãe. Aí você vai numa dita igreja para buscar um consolo, para buscar uma paz. Aí chega um homem que é levantado por outros homens, porque não foi levantado por Deus. Porque quando é levantado por Deus, ele é revelado a palavra de Deus. E esse homem fala, conhecendo a palavra de Deus. Porque hoje a maioria das igrejas aí só é pastor que faz teologia. Então ele conhece, ele teve que ler. Aí chega para uma mãezinha e fala, olha, seu filho foi para o inferno. Eu fico triste. Não, mãezinha. Efésios 2:8, abra sua Bíblia, mãezinha. Você que é mãe, Efésios capítulo 2. Olha as promessas que são melhores. Olha as promessas. Olha que coisa maravilhosa. Você que está aí triste, mãe. Você que está... Olha, o Espírito Santo, das qualidades do Espírito Santo é ser consolador. E o Espírito Santo, ele consola através da sua palavra. Amém? Ele consola, ele testifica através da sua palavra. Então aí vai a palavra de Deus. Efésios 2, capítulo 8. E essa ministração é muito especial para essa mãezinha que de repente ouviu de um falso profeta, de um lobo, que o filho dela foi para o inferno. Mentira! Porque Efésios 2:8 deixa bem claro. Efésios 2, capítulo 8. Pois é pela graça, não é pelas obras, é pela graça. Seu filho não se batizou, não é pelas obras, é pela graça. Seu filho não comeu um pedaço de pão, não tomou um suco, não é pelas obras, pela graça. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Não vem de vós. É um dom de Deus. Não, ó aqui, mãezinha. Mãezinha, olha aqui, mãezinha. Seu filho não foi para o inferno. Seu filho, ele é salvo pela graça. Amém? A sua mãe, você que é filho, a sua mãe não foi para o inferno, como esses falsos profetas dizem. A sua mãe, ela foi salva pela graça. Olha, isso não traz consolo, abençoado? Sai um peso. Salva de palmas. Efésios 2:8, mãezinha. O filho, que de repente o falso profeta falou que sua mãe foi para o inferno. Não. Aqui, ó, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é das obras. Pastor, para de ficar levando condenação para as ovelhas. Não é pelas obras, é pela fé. É pelo que Cristo fez na cruz, não é pelo que o homem possa fazer. Amém, igreja? Essa é a promessa que Paulo disse lá em Hebreus 8. Essa é a promessa. Melhores promessas. Porque a promessa na lei qual que era? Se você fizer, você vai ser. Se você cumprir, você vai ser. Se você subir no monte, você vai ser. Agora, qual que é a promessa da graça? A promessa da graça é que você já é, já tem, já foi, através de Cristo Jesus, através do sangue derramado pela cruz. E isso é de graça. Recebe o amor de Deus. Recebe o amor de Deus. Que é pela graça, mãezinha. Seu filho não foi para o inferno, mãezinha. Não foi. E você, pastor, para de falar isso. Em nome de Jesus. Recebe a graça, recebe o apostolado. Anda por fé, não por vista. Porque Paulo diz que não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Amém? Não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Seu filho, de repente, foi para o caminho errado. Eu não estou dizendo que ele estava certo. Porque Paulo disse, não erreis. Aquilo mesmo que o homem plantar, isso o homem colherá. Não estou dizendo que ele estava certo em fazer coisas erradas. Não é isso. Mas quando Jesus morreu, diz Mateus 28, Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Isso, entre outras palavras, também quer dizer que ele separou a carne do espírito. Ele separou ovelhas de bode. E as ovelhas são salvas pela graça. As ovelhas foram compradas por bom preço.
As ovelhas têm a vida eterna. Amém, igreja? Então você que é mãe, você que é pai também, mas hoje é especialmente para mãe. Você que é filho e sua mãe de repente morreu, a sua mãe está com Deus, ela é salva pela graça, ela já foi comprada, ela já nasceu salva, porque Cristo não morreu a semana passada, o ano passado, não, Cristo morreu há mais de 2000 anos, isso quer dizer que há mais de 2000 anos, Ele já cumpriu todas as coisas. Então isso quer dizer que se você não tem mais de 2000 e poucos anos, você já nasceu salvo, já nasceu comprado, já nasceu liberto, livre para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Abba, Pai. Então, abençoado, por isso que, olha, eu vou ser sincero para você. Quando a graça me foi revelado, num certo dia, é um testemunho meu, eu vou ser breve, mas eu quero contar essa experiência para a igreja. Eu estava trabalhando, eu ouvi o apóstolo pelo YouTube, e eu estava ali trabalhando, isso foi no dia 20 de outubro de 2020. Estava trabalhando num lugar, estava fechado, isolado, só estava eu ali trabalhando, e eu falava com o Senhor sobre a graça, sobre o apostolado, sobre o apóstolo. De repente eu recebi uma presença, o Espírito Santo veio, como os profetas falaram, a mão do Senhor esteve sobre mim ali, e aquela presença foi tão maravilhosa, foi tão poderosa, foi tão... Não tem palavras, abençoados. E uma voz me disse, como está escrito, porque Deus disse, Paulo disse na sua palavra, Paulo falou, quem testifica de mim com vocês é Deus. E Deus me falou, pode ouvir esse homem, porque tudo que ele fala é verdade. Amém, igreja? Então, mãezinha, o que eu quero dizer com isso? Que quem testifica para você não é eu, não é um pastor, não é um bispo, é o Espírito Santo, de acordo com Romanos 8, que está escrito que o Espírito testifica com o nosso espírito. Amém, igreja? O Espírito testifica com o nosso espírito. Então eu quero dizer nessa noite, que você é salvo pela graça, seu filho é salvo pela graça, sua mãe é salvo pela graça. Então, não fique com essa condenação, com esse peso, porque para uma mãe é terrível, é terrível. Eu fico imaginando essa condenação. Amém, igreja? Amém. E você, mãezinha? Olha, eu vou deixar uma última palavra aqui para nós terminarmos. Mas eu creio que o Espírito Santo testificou e falou com alguém nessa noite. Eu creio pela fé. Eu creio. Porque eu não ia falar isso. Mas o Espírito Santo me incumbiu, me compeliu a falar isso. Então eu creio que alguma mãezinha aí estava com condenação. Então fique em paz. Lembrando de uma palavra profética que teve no último sábado. Quem se lembra aqui do último sábado? E quem se lembra da palavra? Isaías. Olha só, deixa eu ler. Eu ia falar, mas deixa eu ler. Mãezinha, deixa eu ler para você receber essa paz, para você receber essa tranquilidade. Eu não conheço, eu não sei quem é você, eu não te conheço, não sei onde você está, mas se essa mensagem chegou para você, é porque o Espírito Santo de Deus queria te dizer, fique em paz, pois ele foi salvo pela graça de Deus. Amém? Então abre aí a sua Bíblia. Eu ia falar mas eu vou ler. Isaías 10. Nosso apóstolo leu esses dias, profetizou na oração profética. E eu quero repetir o que o homem de Deus disse. Eu quero trazer para você, abençoado de Deus. Capítulo 11, desculpa. É Isaías 10 mesmo. Não, Isaías 10. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Você que está aí me ouvindo, abra a sua Bíblia. Não tem uma Bíblia, mas recebe essa palavra, porque está escrito. Recebe. Isaías 10, 27 está escrito assim. Naquele dia, nosso apóstolo profetizou esses dias, eu profetizo.
naquele dia que se chama hoje, a carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço. Por quê? Porque a graça, ela está firmada em melhores promessas. Porque a graça está firmada em melhores, superiores promessas. Porque não é por nós, não é por mim, não sou eu que garanto nada para ninguém. Eu não tenho essa capacidade, eu sou um homem mortal, eu sou limitado. Mas aquele que diz, chama Jesus Cristo, o qual foi dito, que ele mesmo disse, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Esse Jesus Cristo, ele garante, pelo seu sangue derramado na cruz, ele garante a salvação. Então, profetizo, naquele dia, a sua carga, você que está aí com peso, achando que seu filho, de repente, foi para o inferno, ou você que está com peso, achando que sua mãe foi para o inferno, não. Efésios 2,8 é salvo pela graça. Tira essa carga do seu ombro. Está escrito, naquele dia, a carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Recebe, igreja? Amém. Recebe aí, abençoada de Deus. Porque a graça, ela é firmada em melhores promessas. Em melhores, em superiores promessas. Como eu gosto desse texto, abençoado. Tem hora que eu fico lendo, eu releio, eu leio, e vem o gozo do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu entendo que não depende de mim. Porque eu sou um homem falho, eu sou um homem, eu não tenho forças. Mas Paulo disse, segundo o meu evangelho, Paulo disse, aquele que vive e vive para sempre. Paulo disse em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por quê? Porque ele vive, porque ele é eterno, porque ele não morre. Então, enquanto o sangue dele tiver validade, se ele vive eternamente, ou seja, o sangue tem uma eterna validade, então você é salvo pela graça e para sempre. Amém, igreja? Uma salva de palmas para esse Jesus. Essa ministração é para todos, mas eu quero trazer em especial para as mães, para os filhos que têm mães. Hoje é comemorado o Dia das Mães. E hoje, eu creio pela fé que muita condenação foi tirada da mente de muitas mãezinhas aí. Que estava triste, que estava... já teve, a alma já está arrasada, já está destroçada, que nem Ana lá, ela derramou a alma perante o Senhor. Então, às vezes, a alma dessa mãezinha já estava destroçada. Aí ela vai numa igreja, como eu falei antes, vai numa igreja buscar consolo, porque lá diz que é a casa de Deus, mas chega lá só ouve condenação. Não, mãe, não, pai. Seu filho é salvo pela graça. Você é salva pela graça. Aqueles que você ama é salvo pela graça, porque não é por nós, não é pelas nossas obras, é pelo que Cristo fez. Amém, igreja? E para terminar, o último texto da noite, porque o nosso apóstolo quer trazer o alimento sólido. Aqui é só um aperitivo, amém? A gente vai receber um alimento sólido. Isaías, capítulo 49, último texto da noite. Eu não podia terminar sem ler esse texto. Isaías 49, abra sua Bíblia. Capítulo 15. Isaías 49, capítulo 15. Está escrito assim: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de modo, é uma pergunta, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Isaías está fazendo uma pergunta. Não, não pode. Mas aí Isaías finaliza, mãezinha, e eu finalizo essa noite dizendo: contudo, ainda que esta se esquecesse, o eu aqui está se referindo ao Senhor, amém? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Recebe, mãezinha, porque o Senhor
não se esquecerá de ti. Amém, igreja? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Eu creio pela fé que o Senhor falou à igreja, falou também aos abençoados que estão aí pela internet, que também é a igreja, porque a gente está longe fisicamente, mas no espírito nós bebemos do mesmo espírito. Nós estamos juntos no espírito. Amém, igreja? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor, porque uma das qualidades do Espírito Santo é o Espírito Consolador. Então que o Senhor console o coração daquelas mães que de repente está ausente dos seus filhos, ou aqueles filhos que de repente está ausente de suas mães, que o Senhor as console em nome de Jesus, e que haja também, Senhor, eu creio pela fé, porque o Senhor disse que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além. Então eu rogo em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor, para ministrar sobre a vida daquele filho que está doente, porque eu creio que a maior tristeza da mãe é ver um filho doente, acamado, um filho no hospital. Então, Senhor, que os teus anjos possam ministrar segundo a fé, segundo a ministração dos teus anjos, milagres, prodígios, maravilhas. Por isso falei. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e em tudo te dou graças. Amém, amém e amém. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, evangelista Rafael.